Hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre esse estudo que eu tenho realizado e que eu fiz uma publicação ontem a respeito desse baralho que chegou aqui para mim recentemente, que eu estou empolgadíssima estudando muito sobre ele, tá? Então, assim, há vários anos que eu estudo um pouco sobre Goetia, e de uns tempos para cá eu decidi fazer essa compra desse baralho, que eu achei ele lindíssimo e algo nele me chamou fortemente. Na hora que eu vi, eu fiquei apaixonada e algo me atraiu. Quando eu fiz a compra, passou alguns dias, eu até sonhei com ele. Então eu sonhei que eu estava num lugar completamente obscuro e muito traiçoeiro. E eu tinha que resgatar uma pessoa desse lugar, desse ambiente. E era um ambiente bem assim, meio que parecia um orfanato, uma coisa assim meio bizarra. Não sei explicar, gente, era um ambiente bem tenebroso mesmo. E eu precisava de proteção. E aí eu lembrava desse baralho, falava que eu estava com o baralho no bolso e eu retirava uma carta que representava o arquétipo do ser ao qual eu pedia proteção, e eu mostrava a carta e pedia proteção a esse ser dentro do sonho. E ele vinha e me protegia. Interessante, né? E qual que é o ponto que eu quero chegar? Toda entidade, Deus, símbolo, seres, né, vão carregar determinados arquétipos. Esses arquétipos, essa imagem, essa representação, essa frequência, essa energia, ela traz para o seu campo uma determinada característica, uma determinada frequência, um determinado comportamento, né? Então, quando a gente trabalha com algum tipo de entidade, com algum símbolo, com algum deus, com algum arquétipo que a gente tem escolhido, é porque a gente está precisando invocar, né, trazer para o nosso campo, para a nossa energia, as características que aquele ser ou que aquele símbolo carrega, né? Então, isso é muito importante da gente olhar com cuidado também. Porque se eu não tenho um conhecimento profundo de todas as características e o que implica aquele arquétipo, eu posso trazer consequências que não vão ser positivas para a minha vida. Então, o que eu queria falar? Que, assim, primeiro de tudo, se você está estudando um determinado assunto, se você está se introduzindo num campo, num estudo, é importante você começar pelas bases. Porque se você pula etapas, você pode acabar fazendo coisas que, ao invés de te ajudar, vão te prejudicar, tá? Por que eu falo isso? Porque todo mundo que estuda magia e ocultismo já passou por isso em algum momento, de praticar algo que achou que ia ser bom e acabou sendo ruim. Isso faz parte do processo de aprendizado. Mas se você consegue se atentar a estudar essas bases com mais cuidado, você então consegue chegar num resultado mais efetivo, mais eficiente, com menos erros, né? Sem precisar sofrer tanto. Então, assim, os daimons da Goethe, eles são muito complexos, porque cada um desses arquétipos, eles carregam uma mistura de simbolismos, de culturas, de origens, né? De dons, de características que não são simples, são extremamente complexos, tá? Então, assim, se você tem curiosidade, quer estudar sobre, não sai querendo já fazer magia em cima desses arquétipos, sem você saber, sem você entender o que esse arquétipo representa, e sem você saber se você está preparado para receber o que é essa energia, o que essa frequência vai trazer para a sua vida, o que ela vai trazer para o seu campo. Porque você vai ser testado, tá? A partir do momento que você pede, que você invoca aí um arquétipo, uma frequência, um ser, né? Uma figura para o seu campo, para a sua vida,
você vai ser testado, então esteja preparado, se prepare para isso. Trabalhe antes, às vezes, com outra linha, outra coisa mais leve, que vai te preparar para você receber aquela energia dentro da sua vida. Estude, se informe, né? Você pode passar anos, às vezes, estudando, antes de querer colocar alguma coisa em prática, antes de ter certeza daquilo que você está fazendo. Então, isso é um conselho carinhoso que eu dou para você, tá? E aí eu entrei nesse estudo, como eu ultimamente tenho trabalhado muito na frequência de povo do deserto, né? Desde que eu descobri que eu tenho guias que são povos do deserto, que trabalham nessa frequência de deserto, né? Eu criei um interesse cada vez maior por isso. E quando eu recebi esse baralho, eu comecei a fazer um estudo para decodificar quais desses arquétipos, quais desses seres trabalham nessa frequência de deserto. Quando a gente fala de deserto, a gente não está falando só de origem geográfica, mas a gente também fala de origem energética, espíritos que trabalham na frequência do deserto, né? Dessa energia de extremos, da energia árida, dessa energia seca, né? Do elemento também desértico, tá? E não só o deserto de areia, por exemplo, tem o deserto de gelo, né? Tem vários tipos de deserto, tem os desertos emocionais, tem os desertos, enfim, diversos tipos de desertos. Mas aqui especificamente nos Daimons da Goetia, a gente vê que existe uma ligação profunda de origem geográfica mesmo, né? Desses povos que vieram do Oriente Próximo, né? Quando a gente usa esse termo Oriente Próximo, a gente está falando não do Oriente Médio, que é um termo mais recente. Então, figuras que têm uma origem arábica, islâmica, hebreia, cananeia, babilônica, né? E todas essas referências aí. Então, eu achei muito interessante, porque eu encontrei vários, são bastante, assim, né? Tudo bem que são 72, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 diamonds que tem uma origem que se conecta, que se liga à frequência de deserto. Então é muito interessante porque são muitos, né? São muitos. E cada um deles vai trazer uma faceta extremamente diferente. E aí agora eu estou começando a me aprofundar, a estudar, a entender cada vez melhor. E aí, conforme esse estudo fosse evoluindo, fosse desenvolvendo, eu vou trazer mais informações aqui para vocês, né? Provavelmente eu vou aprofundar um por vez, ou talvez eu nem estude todos de forma tão profunda, mas eu escolho alguns que eu me afinizo mais, eu escolho alguns desses arquétipos que vibram mais na frequência daquilo que eu estou precisando incorporar na minha vida. Porque eu acho que a magia é sobre isso. Você não vai estudar um arquétipo, você não vai lidar com o Daimon, você não vai lidar com a frequência de uma coisa que você não quer para dentro da sua vida. Então, você vai incorporar aquilo que você está necessitando. Eu vou dar um exemplo. Pô, estou precisando de disciplina. Você vai escolher um arquétipo que vibra na frequência da disciplina, que vai te ajudar a trazer mais disciplina para a sua vida. E você vai incorporar isso dentro de você, porque todos esses arquétipos, eles estão dentro de nós. E eles são ferramentas para você incorporar essa essência para dentro da sua vida, para você atingir aquilo que você busca, para você despertar uma gnose, um estado mental, uma frequência, uma vibração dentro da sua mente, dentro da sua vida. Então, a magia, ela funciona dessa maneira. Você está trazendo para a sua vida, para o seu campo, para a sua frequência, algo que você busca. Mas nada disso aqui está fora, tudo isso está dentro. Eles só te ajudam você a encontrar dentro de você aquela frequência, aquele campo e aquela energia. E se você não está preparado para trazer aquilo, então cuidado, porque você precisa estar preparado para lidar com aquilo que é esse campo, essa energia, esse ser, essa entidade, o que você quiser chamar, vai trazer para você. Tá? Então esse é o recadinho de hoje.